Fernanda, como é que é ser atriz? É um ato misterioso, é uma função misteriosa, estranhíssima. Você não se conforma ser só você, ter só a sua vida. Eu tenho nessa profissão 70 anos, eu gosto de dizer ofício. E, para mim, cada personagem que eu faço, seja uma comédia leve, ou seja um texto mais transcendente, aquela escrita não são sinais ali determinando um sentimento. Não, na minha concepção e na concepção, acho que da maioria de nós, é um ser humano. Então você vai se multiplicando, você vai se introjetando, você vai se entupindo, você vai se... E você tem um continente, né? Isso aqui é um continente. Mas o que você sonha, luta e integra como igual, como de carne e osso, como é que explica isso? E como é que você tem uma vocação que, se você não fizer aquilo, você não existe. Você é um marginal diante da vida. E mesmo numa profissão marginal, né, como é a profissão de atuar, ela não tem nobreza codificada. Ela não é prioritária. Entrar no palco e fazer outra pessoa, ou fazer outra entidade, não tem o respeito do civilizado, ou do culturalizado, ou do instituído, ou do acadêmico. Não tem uma função palpável. É um ato de loucura que a gente que entra ou que é condenado a entrar por esse tipo de trabalho, eu não estou romantizando. É aceito, né? É um ato de loucura, entre aspas, que é aceita. Né? Você sai da sua casa ou sai de onde você estiver para ver essa hora de possessão ou de desdobramento, porque é o único lugar também onde tudo é possível. Né? Um palco é o lugar mais liberto que existe no mundo, vale tudo ali. Da coisa mais sublime, da coisa mais torpe, porque o homem é isso. Então, também por essa possibilidade, né, de você se aceitar no mais sublime ou no mais deteriorado do ser humano, há uma necessidade de estarmos juntos, tanto o espectador quanto o ator. O teatro é eterno, mas a sessão é efêmera. Você está no palco, uma hora apaga a luz, baixa a cortina, acabou. A sua arte de um dia morreu ali. Te dá angústia isso? Não. Não é confortável essa minha profissão. Ela não é consoladora para quem faz. Porque todo dia você tem que, às tantas horas, né, estar naquele espaço. Há uma coisa esquisita que daqui a pouco vai aparecer em cena e que vai ter que dar conta, né, de corpo inteiro, um indivíduo diante do outro. Sendo que é um indivíduo carregando outro indivíduo, né, fazendo uma regra 3, para que se explique uma emoção, uma dúvida, né, um choque, uma crise. Tem que dar conta disso. Então não é confortável, não é. É desassossegado, mas é inevitável. E quando a gente termina,
tem uma espécie saiu, né? O ventre, a alma, o corpo, sei lá o quê, tudo entra em recesso e repouso. Agora tem o dia seguinte. Então, o que acontece? Nós somos esquizofrênicos. A gente vive em dois estágios. Você mesmo, né? O que você acha que é você mesmo, e essa outra figura humana, porque você tem que humanizá-lo. Então, vive ali, vem cheio de vem com sangue. Você vive essas 24 horas até a próxima hora junto com aquilo. Então, parece para todo mundo que você está apenas dando conta de uma vida. Não. Tem algo ali quente, submerso, mas vital. Vital. Às vezes, em muitos de nós, a gente carrega isso para a vida mesmo. Às vezes, não. Depende do calibre, né? Depende do que você pegou, conquistou, visualizou, encarnou daquilo. Então, é um estado instável, compreende? Para a gente e para quem vive em volta. Por mais que aparentemente todo mundo olhe para você e acha que está falando com você só com uma pessoa. Não. Você está falando com duas pessoas, né? A que vai ter lugar daqui a pouco e aquela que está sempre enganando o próximo. Porque no fundo, o que você é aquele monumento que, ou mal ou bem resolvido ou não interessa. Não interessa o resultado de uma crítica. Interessa que aquela possessão está ali. E ela vem com razão e vem também com profunda invenção e com profundo mistério. Porque é interessante o que acontece muitas vezes. É que às vezes você se vê representando. E às vezes você entra num campo de absoluto voo. Vem tempos que não estavam previstos, vem uma convulsão que você não tinha equacionado, porque é apanhado no mistério mesmo do fazer. Tanto faz numa tragédia, num drama, numa comédia. Às vezes, numa excelente comédia, ou num boulevard vagabundo, né? O ator, como ator, você pode jogar fora aquele texto, você pode jogar fora aquela encenação, mas o demônio do comediante, ele faz daquilo uma criação artística, compreende? No Brasil, por exemplo, houve esses fenômenos assim poderosos, como o Procópio, como Jaime Costa, como Casarré, como Golias, compreende? Brota ali um bicho que qualquer texto vagabundo, aquilo se dimensiona e acha um caminho altamente, assim, criativo, extraordinário. E o cara sai de casa para ver aquilo. Eu sempre me lembro de uma explicação sobre o Procópio, uma peça boba. Ele é prisioneiro, véspera de Natal. E os colegas que estão presos, né, eles vão ter um indulto lá para a noite de Natal. E o Procópio, todo mundo ia ver esses momentos do Procópio. Porque a voz dizia 250, que era o número do prisioneiro, e ele dizia: "A merece. 180, merece." Então ele tinha milhões de inflexões através do número do criminoso, sei lá o quê. Merece, merece. E a plateia delirava com isso, porque ficava esperando e pelo merece dele, você sabia que caráter tinha aquele bandido que estava preso, aquele assassino que estava lá. Isso é mistério que ninguém põe dentro do ator.
amanhã, e amanhã, e amanhã, chegando no passo impressentido de um dia após um dia, até a última sílaba do tempo registrado. E cada dia de ontem iluminou aos tolos que nós somos o caminho para o pó da morte. Apagai-vos, vela tão pequena. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que gagueja e vacila sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Macbeth, Shakespeare, tradução de Milor Fernandes. Fernanda, para você, a memória é âncora ou é vela? Eu sou a minha memória. A grande desgraça do Alzheimer, do diabo 4, é que você não existe sem a sua memória. Uma vez, o que eu gostaria de levar para o outro mundo? Me perguntaram isso numa entrevista. Eu gostaria de levar a minha memória. Se eu não levar a minha memória, tanto faz ir para outro mundo, não ir para outro mundo, eu não terei consciência de mim mesma. Né? Bom ou má, tormento ou não, felicidade ou não, é o que você guarda aqui. Às vezes o teu corpo pode estar todo manietado, né, pelos anos, pelas doenças, mas é muito comum dizer, não, ele não está fisicamente, não está bem, mas a memória está maravilhosa. E quando você ouve isso, né, um parente, um amigo, não, ele fisicamente está ruim, agora a memória dele é impressionante. Aí você ainda tem aquela pessoa. E você tem você mesmo. Do que você tem medo? De um dia não ter memória, por exemplo. Como eu disse, eu sou a minha memória. Eu já estou com 86 anos. Vou fazer 87 esse ano. Praticamente vivi 100 anos. Né? Mais 3 anos eu faço 90, se eu viver até lá. Então, eu tenho consciência disso, entende? Eu tenho total consciência disso. Acho que é isso. Você tem medo de morrer? Eu tenho pena de morrer. É claro que sempre tem um susto. Mas é uma pena morrer. Porque até onde a gente alcança, só temos isso aqui. Mesmo quando você acredita na outra vida, mesmo quando você acha que vai se transformar em outro ser
que nascerá ou numa planta, ou numa pedra. Então. Agora, o que nós temos mesmo é esse mundo, né? Você nunca mais vê o mar. Será que eu vou ver o mar depois que eu for para lá? Ou acabar tudo ali no buraco? Sabe? A natureza, o céu, o azul, a floresta, a chuva, mesmo quando cai derrubando tudo, compreende? Porque eu sou parte disso, né? Eu sou feita da mesma matéria. Então, nunca mais ver o nascer do sol, aqui, do meu ponto de vista, aqui da Terra, dá pena, né? Ou talvez porque até o presente momento, fisicamente ainda estou inteira, compreende? A memória ainda funciona, ainda tenho função na sociedade. Ainda estou dando essa entrevista, por exemplo, você vir aqui na minha casa e me entrevistar. Então, talvez esse momento é bonito, né? Para mim, é irmanar, sabe? Dá pena a gente não ter mais isso, né? Mas se chega um momento em que nada mais teu existe, nem mente, nem corpo, talvez, ou tanto faz, ou se em algum momento passar uma consciência da tua perda, né? Você não tem a pena, você queira ir embora. Porque tem gente que pede a eutanásia, né? Por alguma razão, eu respeito isso. Você tem medo de viver? Não. Eu disse logo não, é verdade. Eu vivi sempre muito intensamente. Eu não me lembro, mas eu nunca vivi histericamente. Às vezes, podem achar que eu sou contemplativa, mas eu sei a carga de presença dos atos da minha vida. Eu não joguei fora nenhum momento. Eu me lambuzei de cada momento que eu vivi, entende? E que eu estou vivendo.